Hi, my name is Prof. Xuxa. How are you? E aí, meus amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Xuxa. Hoje nós vamos ver aqui, Present Perfect. Isso mesmo. Já parou para pensar que seria esse tempo verbal? E por falar em pensar, já começou a estudar? Se não começou, porra, que já está atrasado. Isso mesmo. Para começar a pensar em estudar esse tempo verbal, já tem que saber toda a tabelinha dos verbos, ok? Memorizar. Na verdade, há uma grande dificuldade no Enem do aluno, o quê? Resolver as questões do Enem do Present Perfect. Por quê? Porque ele é nada mais, nada menos do que um passado que está acontecendo. Como assim? Como um passado que está acontecendo. A gente não consegue entender isso em português. Não consegue de forma alguma, porque é um tempo que não existe na nossa língua portuguesa. Na nossa língua portuguesa nós temos presente, passado, futuro, pretérito mais perfeito, e assim vai, não é isso? Só que não tem. Na língua inglesa não tem isso. Na língua inglesa tem o passado que está acontecendo, tem o passado que vem até o hoje, né? Tem o passado que já passou, ainda tem o futuro. Então, como é que nós vamos conseguir pensar nisso? A maior dificuldade é em quê? Porque a gente quer pensar sempre traduzir para o português. Então, pensa uma primeira coisa. Memoriza, certo? Memoriza que é algo que aconteceu ou vem acontecendo. Primeiro eu vou dar um exemplo em português para depois começar a passar para vocês. Um exemplo. Se eu digo assim, ontem eu comi. Pronto, você sabe que foi ontem, acabou. Hoje é hoje. Isso seria o quê? O passado, né? O past tense. Mas não. Se eu digo assim, eu comi. Eu posso ter comido ontem, eu posso ter comido hoje pela manhã, eu posso ter comido meio-dia, há 5 minutos atrás. Então, é algo que vai passando até o hoje. Então, ele não tem o present perfect, ele não tem, eu posso dizer, um conceito. É algo que vem antes do passado, né? Ele é mais passado, até chegar ao hoje. Vocês podem observar que eu fiz aqui, uma linhazinha do tempo. Então, essa reta que vocês estão vendo aqui, o que acontece? Nós temos o passado, o presente e o futuro. Então, se eu falo assim, eu comi ontem, eu fiquei aqui. Passou. Não tem mais que ter o presente ou o futuro. Mas se eu digo, eu comi, eu andei, eu falei, ou como a gente tenta traduzir para o inglês, eu tenho comido, eu tenho falado, eu tenho andado, ele simplesmente vai vir daqui até aqui. Porque ainda não vai acontecer, parou no presente. Então, a primeira coisa não fica o tempo inteiro pensando, querendo traduzir para o português, que você não vai encontrar uma solução, uma resposta correta. É um passado que ainda está acontecendo até hoje. É algo que vem, que vai chegar. Então, esse é o present perfect. Ele é muito parecido com o past, né? Só que o passado, ele foi e ficou. E o presente não. Eu nem costumo dizer que ele seja tão presente. Ele é mais passado, porque é do passado até hoje. Isso cai muito no Enem. Como cai no Enem? Do nada ele cai assim? Não. Ele cai em forma de textos, né? Para quem não fez ou já fez, né? Pode perceber que é um texto. Aí durante esse texto tem o quê? Tem uma interpretação e ele vai direto para a questão. E na questão ele já começa para você identificar, se você sabe identificar, onde está aí o present perfect. Não é isso? Aí vamos lá. Como seria a estrutura desse tempo verbal? Como seria? Ela é bem facilzinha. Primeiro, esses dois verbos, certo? Na verdade, um só que ele está flexionado. Nós temos o verbo have. Ou eu vou usar have, ou eu vou usar o has. Por que um ou outro? Porque um eu vou usar para eu, para você, para eles e para nós, certo? Então, o have eu uso para I, you, they, you.
Ou seja, isso já é para estar sabendo, ok? Se está em dúvida, corre lá para olhar, porque isso já é matéria antiga, né? Isso aqui já era revisão, tá? E quando é que eu vou usar o has? Eu só vou usar quando tem o she, o he e o it. Então, por isso que eu disse, é o verbo have ou has. Esse verbo, ele traduzido, ele é o verbo ter, né? Então, eu poderia dizer assim, eu estudei inglês, né? Como é que eu vou dizer assim? Eu tenho estudado inglês. Eu estudei e estudei até hoje. Então, eu poderia usar I have spoken. Por que spoken? Tem que prestar atenção, porque a estrutura dele, olha aqui. Eu vou usar o verbo mais o particípio. O que seria esse particípio? Se o verbo for regular, eu vou acrescentar ed. Mas, se o verbo for irregular, você vai lá naquela terceira colunazinha que tem dos verbos irregulares e vai olhar, né? Memorizar e colocar. Então, preste atenção. Primeira coisa, decora os verbos regulares, né? Aquele que não for regular, lógico, vai ser o quê? Irregular, não é isso? Então, decora essa terceira tabelinha. Decorar, memorizar, da forma mais prática. Não consigo. Tem que conseguir, porque não tem outra forma, certo? E são poucos, não são muitos os que são mais usados. Então você decora, memoriza aquilo ali, porque só vai conseguir se você memorizar. Porque, como vocês sabem, os verbos irregulares, eles são diferentes, tá? Então, o que é no particípio, não. O que é regular, não. Eu só acrescento ed, beleza. Mas quando ele não for, então, o drink, ele é trocado, fica drunk. Então, tem totalmente uma mudança. Então, você precisa saber. De início, você vai ficar, como é que eu posso dizer, atrapalhado, mas pega a tabelinha, coloca lá, certo, ao lado e começa a estudar e memorizar. Por falar em tabelinha, essa aula tem também o nosso apoio, né? O nosso material que eu deixei lá de apoio e deixei também pensando em vocês, deixei a tabelinha para você começar a acompanhar tudo que eu falar, vocês falem, quer dizer, vocês comecem a escrever e depois passem ele para a terceira coluna. Vocês vão ver como é que vai ser mais fácil, ok? Então vamos voltar aqui. Como eu falei, algo que aconteceu até o presente, ele vai parar aqui. Como seria a estrutura? É o verbo have, ok? Então eu posso have para I, you, they ou we. E o has, que eu vou usar no he, she e it. Aí eu vou ter o verbo mais o particípio ed, se for o verbo regular, tenta memorizar. E vou lá na terceira coluna para poder usar ele com o verbo irregular. Aí eu monto a minha frase, ok? Aí agora nós vamos ver os exemplos, ok? Vamos lá? Vamos ver os exemplos? O present perfect, o que acontece? Ele não é passado, ele não é presente e ele não é futuro. Eu costumo dizer que ele é presente, ou seja, é um passado misturado com presente, não é? Então, às vezes eu brinco falando sobre isso, porque ele não é nem passado, nem presente, nem o futuro. Na verdade, este tempo aqui, o que interessa é o fato, é o acontecimento, até o agora. Então, por isso que a gente fala muito que tem que encarar o passado como ele fosse chegar até agora. Esquece o futuro, esquece o que aconteceu, é o que vem de lá até aqui. Ok? Beleza? Eu esqueci de mostrar também, gente, ele na forma negativa, tá? Então, haven't, né? Se a gente for usar ele com have, ou então o hasn't, ou seja, para que he, she e it, ok? Então, essa é a forma negativa dele. Como seria também a forma se eu fosse fazer uma pergunta? Como eu ia perguntar? A mesma forma de todas as perguntas que vocês fazem. É fazer o quê? Aquela troca, né? Então, se eu digo I have, né? Então, eu vou ter o quê? Have you? Has she? Então, eu vou fazer a pergunta. É aquela trocazinha. A base continua a mesma. A única coisa que vai mudar sempre é o verbo. Regular, acrescenta ed. E se for irregular, vai na tabelinha, certo? E da terceira coluna. Como eu vou aprender isso? É estudar, memorizar todos os dias. Tira pelo menos meia hora de cada dia e começa a memorizar 3,
Aí você já decorou aquilo ali, 4. E outra coisa, é o costume, tá? Costume é igual você fazer uma redação. Se você não tiver o hábito de escrever, você não vai conseguir. Da mesma forma, os verbos, o present perfect, ok? Que é muito pedido no Enem. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui, I have spoken English. Se eu fosse traduzir mesmo, era como se fosse assim, eu tinha falado inglês. Eu tenho falado inglês. Eu falo inglês. O que acontece? Porque ele está assim, ó, porque ele é um verbo irregular. Então eu fui lá naquela tabelinha, na terceira coluna, e vi como é que ficaria o verbo e passei ele para cá. Então, o que vai acontecer? Eu tenho estudado, eu tenho falado inglês, ok? Então, olha a forma aqui, ó. Vou colocar o I, vou colocar o have, porque ele, certo, condiz com esse daqui. Vou pegar a terceira coluna, lembra da terceira coluna? Vai lá, olha aquela terceira coluna e coloca o resto da frase. I have worked. Eu tenho trabalhado. Ou eu trabalhei. Quando eu falo eu tenho trabalhado, algo que aconteceu até hoje. Eu trabalharei, né? Ou então, eu trabalhei, mas você não sabe quando eu digo, ei, gente, eu trabalhei. Sim, quando? Eu trabalhei pela manhã, até 12:30. Eu trabalhei até agora. Então, ainda é passado, lembra? Aquele passado decorrente até o agora. Coloque na cabecinha de vocês. Não importa o quando, e sim o fato que veio, aconteceu até o momento. Ok? É só pensar nisso aqui que vai dar certo, tá bom? Então, aqui, ó. Eu trabalhei, né? Ou eu tenho trabalhado. Aí nós temos esse aqui, ó. I have lived here for 10 years. Ok, eu tenho estudado, né? Eu tenho vivido, eu tenho morado aqui há 10 anos. Se eu já moro há 10 anos, já faz um tempo que eu moro, que eu vivo, que eu convivo, né? Há 10 anos. Então já faz um tempo, de lá até aqui. Então olha aqui o que aconteceu. Como ele é regular, eu só fiz o quê? Acrescentar o ED. Então não tem preocupação, não é isso? Só lembrando, quando não for regular, você tem que fazer o quê? Ir para a tabelinha lá da terceira coluna, né? E colocar ele no verbo irregular. Lembrando que não é sempre have. Pode ser have e pode ser o has. Ok? Beleza? I have studied at school since 7 o'clock. Ou seja, eu tenho estudado nessa escola desde 7 horas. Ou eu estudei desde 7 horas. Ou seja, desde as 7, né, da manhã até agora eu estava estudando. Um passado que chegou ao presente. Igual aquela tabelinha que eu coloquei ali, lembra? Passado até o presente. Nada de futuro e não só o passado específico, senão vai virar outro tempo verbal que nós vamos estudar aqui também, ok? Qual é o próximo? O próximo nós temos aqui, ó. I have played the guitar. Eu toquei guitarra. Eu tenho tocado guitarra, violão, ok? Então, ó, eu toquei guitarra. Quando? Ontem, hoje pela manhã, às 15h35, foi passado, que é decorrente até o futuro. Então, eu vou usar sempre essa estrutura aqui. E acrescentei ED, não é? Porque ele é o quê? Um verbo regular. Olha lá na tabelinha também. Se vocês pararem para pensar, já temos aqui, ó, 4 verbos que vocês vão memorizar, né? Regular, 2 irregulares e 2 regulares. Irregulares e regulares. Aí aqui, próximo. He has lived in Europe. Ou seja, ela tem morado, tem vivido ou viveu na Europa. Então, quando eu falo ela morou, ela viveu na Europa, dá a entender que isso aconteceu. Mas ninguém sabe se ela ainda vai, né? Então, aconteceu e ela está. Então, a gente tem que colocar na cabeça o quê? Passado decorrente, que vem até o presente. Aquela linhazinha que eu coloquei ali em cima. Quando vocês estiverem fazendo os textos,
procurando também fazer atividade no texto e tentar interpretar, vocês vão perceber que vocês vão encontrar algumas expressões. E preste atenção nessas expressões aqui, ó. Tipo, these days, esses dias. Quando a gente fala esses dias no português, a gente não consegue entender esses dias. Ontem, antes de ontem, hoje, mais o hoje. Pela manhã, mais tarde um pouquinho, ou 5 minutos antes, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas, sempre que tivesse um texto que tem essas expressões, se tiver para marcar lá para ser present perfect, pode marcar sem dúvida, porque vai ser, certo? Então nós temos aqui, olha que dica importante, nós temos these days, né, que são esses dias, nós temos lately, né, que ou seja, ultimamente tenho andado cansado, né? Que esse andado também a gente não vai colocar como caminhar em inglês, é só uma expressão, né? Então, ultimamente tenho andado distraído. Então, isso nós usamos também no present perfect. Esse outro também aqui, ó, this month ou this year, ou seja, esse mês ou esse ano. Então, esse mês eu completei ano. Mas aí, foi no início? Foi ontem? Né? Então eu poderia dizer também, né? This year, este ano eu fiz isso. Mas quando foi que isso aconteceu? Então, a única diferença, porque é muito parecido com o past tense, a única diferença é que o past, ele é o quê? Só passado, né? Aconteceu, acabou, ontem. Eu andei à noite ontem, acabou. E esse não. O que nós estamos vendo agora, o present perfect, ele vai ser o quê? O do decorrente, ou seja, desde o passado até o presente, certo? Então, mais uma vez, coloca na cabecinha de vocês. Não tentem querer traduzir isso para um modo verbal. Não tentem querer, como é que eu posso falar? Conjugar, porque vocês não vão conseguir, porque não tem na nossa língua. Não tem esse tipo de conjugação, não tem esse tempo verbal. Então é por isso que é tão difícil a gente memorizar, colocar na nossa cabecinha. Mas se você pegar a tabelinha toda vez, pegar a sua tabela e começar a estudar aquela tabela lá que eu falei da terceira coluna, vai dar certo, tá? Espero que vocês estudem, façam as atividades, porque tem um material muito bom aí com vocês, tá? E bons estudos. Bye, bye! Olá, tudo bem? Sou Neto Campos, professor do Vou Passar Online, e hoje vamos falar sobre probabilidade. Vamos definir probabilidade, vamos falar de probabilidade da interseção, vamos falar sobre probabilidade da união. Vamos iniciar definindo justamente o que é uma probabilidade. É importante lembrar que quando falamos em probabilidade, estamos calculando a chance de determinada situação acontecer ou não. E para que isso ocorra, é importante identificar todos os casos que podem acontecer e os casos favoráveis, que são aqueles que desejamos que aconteçam. Quando fazemos essa relação, quando fazemos essa divisão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, nós estamos calculando a probabilidade. Vale ressaltar, vale lembrar e observar que vivemos em um mundo probabilístico. Queremos a todo momento saber se as coisas vão ou não acontecer. E probabilidade é um tema bem importante nesse sentido, principalmente em relação ao Enem. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo, vamos entender que probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Quando calculamos essa razão, quando calculamos essa divisão, encontramos o valor da nossa probabilidade. É importante lembrar também que esse resultado ele se encontra em um intervalo que está entre 0 e 1, onde tanto o 0 como o 1 eles participam desse intervalo. Mas, professor, o que significa esse 0 e o que significa esse 1? Significa dizer que quando calculamos uma probabilidade e ela resulta em 0, a nossa probabilidade ser nula, significa que nosso evento é impossível. Ele não vai acontecer. E por que ele não vai acontecer, professor? Porque o número de casos favoráveis, eles não se encontram dentro do número de casos possíveis.
Em contrapartida, quando calculamos uma probabilidade e o resultado é igual a 1, nós dizemos que o nosso evento ele é certo de acontecer. Ou seja, nós temos certeza que esse evento ele irá ocorrer, porque a probabilidade é de 1, ou seja, é de 100%. Considerando que nossa probabilidade sempre resulta em sua totalidade em 100%, é importante observar que quando temos duas situações, a soma dessas probabilidades ela sempre tem que resultar em 100%. Na prática, ela sempre tem que resultar em 1. Por isso, é importante lembrar que a probabilidade mais a probabilidade do seu complementar sempre será igual a 1. Professor, mas como assim complementar? Imagine que você tenha uma situação onde você vai, em uma festa, por exemplo, brincar no parque com aqueles brinquedinhos de tiro. E você sabe que a chance de você acertar o alvo é de 70%. Qual seria então a chance, qual seria então a probabilidade de você errar o alvo? Como sabemos que a sua chance de acerto, a sua probabilidade de acerto é de 70%, concluímos que sua chance de erro será de quanto? De 30%. Já que 70% para 100%, falta somente 30%. Então, essas probabilidades de acerto e de erro, elas se complementam, ou seja, elas totalizam 100%. Elas totalizam 1. Quando falamos em probabilidade condicional, é importante lembrar que nosso espaço amostral, que é a mesma coisa de todos os casos possíveis, ele muitas vezes não será utilizado em sua totalidade, justamente porque nós temos uma condição, nós temos uma restrição dentro do nosso problema. Então observe que quando falamos em probabilidade condicional, nós teremos uma redução desse espaço amostral, ou seja, nós teremos uma redução desse número de casos possíveis. Vamos então a uma situação. Analisando a tabela, nós temos a quantidade de mulheres e temos a quantidade de homens. Se, por exemplo, fosse perguntado qual é a probabilidade de se escolher aleatoriamente uma pessoa dessa tabela, fumante, sabendo que ela é mulher, como resolveríamos? Observe que ele diz que já sabemos que trata-se de uma mulher. Então, o nosso espaço amostral ele não é o total de 1.150. E sim, ele será somente quanto? 500, que é o total de mulheres. Porque nosso espaço amostral, nosso número de casos possíveis, ele foi reduzido, foi restringido. Então, ele passa a ser 500, que é a quantidade do número de mulheres. Como ele pergunta qual a probabilidade de ser fumante sabendo que é mulher, o que é que vamos ter? Que a probabilidade será igual à quantidade de mulheres fumantes, que é igual a 200, dividido pelo nosso espaço amostral, pelo total de casos possíveis, que é igual a 500. Pois sabemos que trata-se de uma situação onde foi predeterminado que já saberíamos que trata-se de mulheres. Assim, a probabilidade será igual a 0,4. Outro ponto importante no estudo de probabilidades é quando estamos diante de um caso de probabilidade da interseção de eventos. E quando falamos em interseção, é importante lembrar do conceito de interseção lá de conjuntos. E o que é interseção? Interseção nada mais é do que uma operação entre conjuntos quando nós reconhecemos os elementos que pertencem a mais de um conjunto ao mesmo tempo. O mesmo conceito ele serve para a probabilidade. Então, quando estamos falando da probabilidade da interseção, nós estamos calculando a probabilidade de dois eventos acontecerem de forma independente. E quando isso acontece, nós temos nada mais nada menos do que o produto das probabilidades. Então, a probabilidade da interseção de dois eventos é o produto entre as probabilidades. Probabilidade da interseção de A com B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Vale ressaltar que isso é válido quando nós temos nossos eventos independentes, certo? Então, nesse caso, nós utilizamos
essa expressão. É importante observar também, assim como nos conjuntos, que quando nos referimos à interseção, existe um termo fundamental que define interseção e o diferencia, por exemplo, de união. E que termo é esse, professor? É o termo e. Quando falamos qual é a probabilidade de um evento e outro evento acontecer, é hora de suspeitar que estamos falando de probabilidade da interseção. Então, sempre que estivermos diante de um problema que peça a probabilidade de um evento e outro acontecer, esse I, lembre-se, indica que trata-se de probabilidade da interseção. Diferente da interseção, nós temos outro conceito em probabilidade que vamos precisar voltar para o conceito de conjuntos, que é justamente a probabilidade da união. E quando falamos de união, estamos falando da junção de todos os elementos. Basta lembrar de conjuntos. Imagine, por exemplo, que nós temos o diagrama, e no diagrama de Venn, você observa, por exemplo, que nós temos a união com todos os elementos que fazem parte desse conjunto. Professor, então por que é importante lembrar lá de conjuntos? Porque nós também temos um termo muito importante lá dos conjuntos que também define aqui o nosso estudo de probabilidades. Nesse caso, de probabilidade da união. Lembre-se, probabilidade da interseção, que definia basicamente era o termo I, porque nós tínhamos qual a probabilidade de um evento e outro acontecer. Isso recorria à interseção, assim como nós tínhamos lá no estudo de conjuntos. Vale lembrar também que em união, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o termo ou. Então, quando nós temos qual é a probabilidade de uma coisa ou outra acontecer, esse ou, ele indica que estamos falando justamente de probabilidade da união. Em termos de cálculo, como é que vai funcionar essa probabilidade? A probabilidade da união, ela será dada pela soma das probabilidades dos nossos eventos menos a probabilidade da interseção. Professor, mas por que menos a probabilidade da interseção? Lembre-se que essa probabilidade aqui, ela já se encontra dentro da probabilidade de A e da probabilidade de B. Por isso é preciso, por isso é necessário que retiremos dessas probabilidades a probabilidade da interseção. E assim estaremos calculando a probabilidade da união de dois conjuntos. Então não se esqueça, o que define probabilidade da união é basicamente o termo ou. Quando falam que qual a probabilidade de um evento ou outro acontecer, esse ou, assim como nos conjuntos, também indica aqui em probabilidade que estamos falando de probabilidade da união de dois eventos. Uma questão recorrente em probabilidade é quando estamos diante de eventos sucessivos. O que é isso? São eventos que vão ocorrer um após o outro. E o que é que temos que observar com bastante atenção? É se esse evento ele ocorre com ou sem reposição. Professor, mas com ou sem reposição de quem? Do nosso espaço amostral. Quando nós temos um caso sem reposição, o que acontece? Se não há reposição, o nosso espaço amostral ele será alterado, ou seja, ele será modificado, como é o caso que nós temos aqui. Nós temos aqui uma situação onde temos 4 bolinhas amarelas e 3 bolinhas azuis. Observe que na segunda situação eu tenho somente 4 bolinhas amarelas e 2 bolinhas azuis. O que foi que aconteceu daqui para cá? Um elemento foi retirado e ele não foi reposto. Então o nosso espaço amostral aqui, ele possuía quantos elementos? 7 elementos. Enquanto que na segunda situação, eu não tenho mais 7 elementos. Eu tenho quantos? Eu tenho 6. Observe que quando isso ocorre com reposição, o meu espaço amostral, ele permanece inalterado. Ou seja, ele não modifica. Ele sempre permanece o mesmo. Então não pode esquecer, quando estamos diante de eventos sucessivos, ao calcular a probabilidade, devemos lembrar que se esses eventos sucessivos
se essas probabilidades sucessivas que estamos calculando, elas ocorrem com reposição, o nosso espaço amostral ele não é alterado, ou seja, o número total de possibilidades ele nunca se altera, ele sempre permanece o mesmo. Em contrapartida, se essa sucessão de eventos, se essa sucessão de probabilidades ocorrer sem reposição, o nosso espaço amostral, o nosso número total de possibilidades, ele vai diminuindo ao longo desses sucessivos eventos. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Então temos em nossa situação, em nosso problema, duas avaliações possíveis. Ele pode se atrasar e chover, ou ele também pode atrasar e não chover. Diante disso, é importante observar que o problema ele nos forneceu que, quando chove, a probabilidade de atraso é de 50%. Quando não chove, a probabilidade de atraso é de 25%. E a ocorrência de chuva no dia determinado pela meteorologia é de 30%. Então nós temos que avaliar essas duas situações. Observe que em ambas nós temos o termo I, e o termo I nos remete à interseção, ou seja, probabilidade da interseção, onde nós vamos ter o produto de nossas probabilidades. Então o que é que teremos? Inicialmente, a probabilidade dele atrasar e chover. Então teremos a probabilidade dele atrasar, considerando que vai chover, ou seja, 50%, 50 sobre 100, vezes eventos independentes, probabilidade da interseção. Vezes o que agora, professor? Ocorrência de chuva. Estou avaliando que ele vai se atrasar e vai chover. Então, se vai chover, qual é a probabilidade? 30%. Então, nós vamos ter aqui 30 sobre 100. Logo, essa probabilidade será igual a, cortando aqui os zeros, nós teremos 15 sobre 100, ou seja, 0,15. Então essa é a probabilidade quando ele vai se atrasar e chover. Qual é a outra situação do nosso problema? Ele vai se atrasar e não vai chover. Muita atenção nesse problema, muita atenção nessa situação. Por quê? Porque nessa situação que não chove, nós temos o conhecimento que a probabilidade é de quanto? De 25%. Porém, não vai chover. E ele não deu essa probabilidade, mas ele nos disse que a ocorrência de chuva é de quanto? De 30%. Vamos lembrar dos conceitos. Probabilidade do complementar. Se a ocorrência de chuva no dia é de 30%, nós podemos afirmar que a ocorrência de não chover, ou seja, de não haver chuva, vai ser de quanto? Do complementar de 30%. Se a totalidade é 100%, e eu sei que a ocorrência de chuva é de 30%, de não chover, será de quanto, professor? De 70%. Como é que eu posso afirmar isso? Probabilidade do complementar. Ambos têm que somar 100%. E isso não foi dado no problema, mas está implícito. Nós podemos encontrar facilmente, como fizemos agora. Então, atrasar e não chover, professor. Probabilidade vai ser de 25%, porque agora não chove. Então, 25 sobre 100 vezes não chover, professor, naquele determinado dia que ele pergunta, 70%, ou seja, 70 sobre 100. Nós vamos ter 25 vezes 70, nesse caso vai ficar 1.750 sobre 100 vezes 100,
10.000. Fazendo as continhas, vamos encontrar 0,175. Professor, temos a probabilidade dele se atrasar e chover e temos a probabilidade dele se atrasar e não chover. E agora? Agora nós temos que avaliar que ele pergunta a probabilidade de atraso. Ou seja, eu tenho que somar as duas probabilidades. Logo, teremos 0,15, que é a probabilidade dele se atrasar e chover, mais 0,175, que é a probabilidade dele se atrasar e não chover. Assim, a probabilidade perdida no problema será quem? 0,15 mais 0,175. Ou seja, 0,325. Então, pessoal, valeu, estudem, se aprofundem e espero vocês na próxima.